Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast / videocast. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E esse episódio ele é bem interessante, ele vai ser bem interessante. Uhum. A gente falou que aquele último episódio da Ascensão seria o último. E realmente vai ser o último. Realmente, tecnicamente, foi o último. Foi o último. Então, a gente teve as novidades sobre a interface, ao UI do PlayStation 5 essa semana. Mas a gente não tem notícia suficiente pra fazer o episódio 6. Então o que a gente fez? Ao invés de fazer o episódio 6 e fazer um episódio rápido, vamos fazer um episódio sobre UI e UX, né? Aproveitando, então, é um tema meio trend, meio atual de uma coisa que aconteceu essa semana. Só que pegando isso e expandindo para falar mais sobre o assunto User Interface, User Experience, afinal de contas, o que é essas siglas estranhas, né? UI e UX, que são como nós usamos os nossos dispositivos, né? É a forma com que o software se apresenta pra gente de forma visual, senão nós estaríamos ainda na era do MS-DOS digitando coisinhas para fazer as coisas funcionarem, e hoje tudo tem que ser visual, e isso é UI e UX, e a gente vai estar vendo exatamente isso, mas a gente vai falar também sobre o PlayStation 5, né? A gente vai ter uma sessão só para comentar sobre a interface gráfica do PlayStation 5, do Xbox Series, e a gente vai trazer o Switch também para ele não ficar de fora da conversa. Vamos falar do Switch também, mesmo não sendo o console dessa geração, né? Mas ainda assim vamos trazer ele pra conversa. Vamos trazer. E de certa forma, não oficialmente, mas você pode considerar isso como o episódio 6. Pra você que queria um episódio 6 da ascensão da nova geração, a gente pode... Eu vou até adicionar ele na playlist como parte da ascensão, mas ele é em partes. A gente vai falar específico. Você pode ver o timestamp que tá sempre aqui embaixo na descrição, pra você que quiser pular diretamente pra parte do PlayStation 5, ou se você quer saber mais sobre UI e UX, vai estar tudo separadinho com timestamps. Se você tá vendo no YouTube em videocast, né, tem que deixar esse aviso sempre, né, se você está ouvindo no Spotify, ou no Google Podcasts, ou em qualquer plataforma de áudio, você pode também assistir a gente conversando lá no youtube.com/Irmandade Nerd Podcast, tá? E vamos lá pro tema então? Vamos pra pauta? Bora lá. Então é isso. Primeiro eu acho que é bom a gente começar com o nosso clássico, né? O que é, onde vivem, o que comem. Sexta no Globo Repórter. Que é clássico. E falar o que é, né? UI e UX. E também debater também um pouco a questão de quanto tempo a gente tem isso, né? Muita gente acha que os dois são os mesmos, muita gente fala que não são os mesmos. Eles são as mesmas coisas, mas vamos lá, vamos com calma, né? Vamos com calma. Vamos explicar primeiro o que é cada um, né? Primeiro que é uma UI, né? UI pode ser chamada também de User Interface, ou interface do usuário. Uhum. E é o espaço onde acontece a interação entre a pessoa, o usuário, né? Tá no nome, e a máquina. Uhum. Uma UI de qualidade é uma UI que uma máquina, que faz com que uma máquina ou um objeto ele seja controlado, operado e manuseado de uma forma eficiente e fácil pelo usuário. Uhum. É aquilo que eu falei, né? Uma forma de facilitar o seu uso. Porque senão a gente estaria na época do MS-DOS ainda digitando o que a gente quer fazer para abrir tal pasta, para fazer tal coisa. E com a vinda... Eu não sei se foi exatamente com a vinda do Windows, mas eu colocaria a culpa no Windows, que foi o grande responsável por dar início a User Interface, de criar tudo de forma visual para você mexer com o mouse, assim, ou no caso do controle do PlayStation. É importante realçar, a gente vai entrar em mais detalhes nisso, de que uma UI não necessariamente está ligada a software, tá? Ah, não? Por exemplo, você pode considerar aquela interface do seu micro-ondas, por exemplo, como uma UI. Porque é uma interface sua para interagir com o micro-ondas. Os botões que estão lá dispostos, né? Um caixa eletrônico, talvez você vai mexer, você tem uma User Interface, tem a tela de User Interface, também tem a parte de hardware de botões, né? Então, tipo assim, ela tá ligada ao visual, ela não está ligada à tecnologia em si. Uhum. A gente vai entrar nesses detalhes um pouquinho mais daqui a pouco. E agora vamos falar do que é uma UX, né? A UX, que seria a User Experience, ou a experiência do usuário, traduzindo, que é a experiência, como você, como um todo aí do usuário
para utilizar o produto, né? Então, uma boa UX, ela faz com que o usuário sinta que a experiência com aquele produto tenha sido fácil, intuitiva e prazerosa. Então, E também a UI, a UX, ela também, muita gente fala que ela aplica em todo o processo, desde a compra do produto até você ter o produto e utilizar o produto. Uhum. Toda a experiência vai ter em utilizar o serviço. E assim, esses termos, eles ganharam bastante popularidade nos últimos 20 anos, mais ou menos. Uhum. Mas a ideia por trás da User Interface, da User Experience, já vem sendo aplicada em produtos há mais de meia década. Mais de meia década. Ou A seja, User Experience nos já últimos tem... 5 anos. Há mais de 50 anos. Ah, tá. Não. Você falou meia década. Meia década, mas é meio século, por algum motivo. Não, Então, voltando. Eu escrevi errado. Na última meio século, ou seja, nos últimos 50 anos, né? E nos últimos 5 anos vem aumentando muito, cada vez mais a gente tem User Interface, User Experiences mais elaboradas, mais intuitivas. Mas é uma coisa que já vem sendo, tipo assim, você pode... Já foi a galera da área, fala, por exemplo, que os primeiros exemplos de uma User Interface num produto datam lá da década de 40, por exemplo. Então você vai ver que a história do que é uma User Interface e de uma User Experience aplicada já existe há muito tempo, né? Uhum. Esses termos, eles foram cunhados e popularizados só recentemente, mas é uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo, né? E ambas são quesitos separados, mas nessa geração elas estão cada vez mais conectadas uma na outra, e mesmo assim algumas diferenças podem ser apontadas por pessoas da área, e entre elas a gente tem aí 3 tópicos, né? 3 principais diferenças que a gente pode para separar aí para você que quer saber o que é a diferença de UI para UX. A gente falou meio por cima, mas tem esses 3 pontos aqui que são mais específicos para você diferenciar mesmo. A UI, a preocupação dela é que a utilização do produto seja feita de uma forma prática e lógica, ou seja, ela apela para o lado racional da pessoa. Uhum. A UX, ela tem um foco como o usuário vai experimentar, vai sentir usando aquele produto. Ou seja, ela tem um foco mais no lado emocional. Do lado emocional, em fazer você se sentir bem usando. E aí a gente pode... Então, eu já posso citar aqui uma UI UX, já podemos começar citando nomes, porque eu queria muito falar da maldita da Amazon. Porque assim, é inacreditável. Não, tá na lista. Tá na lista, a gente vai falar dela depois, mas assim, eu vou só fazer um breve gostinho então do que nós vamos xingar melhor depois, mas como que a pessoa mais rica do mundo, Jeff Bezos, não consegue fazer uma User Interface, uma User Experience no todo bem feita pra Prime Video, né? Que é inacreditável. Não só pra Prime Video, tá? Acho que produtos da Amazon em geral, assim, eu não gosto. Eu não tenho uma Alexa pra você. Você que tem uma Alexa, não sei se é fácil de usar ela, mas você pode falar melhor. Mas é incrível como a Amazon não consegue fazer uma User Experience boa. É inacreditável, assim. É horrível. No app do PlayStation 4 não tem como assistir o Amazon Prime no app do PlayStation 4, porque ele trava. Ele dá tela azul, sabe? A tela azul do PlayStation 4. Então é inacreditável que isso acontece, mas a gente vai mencionar depois. Então, vamos entrar em mais detalhes, que a gente vai ter uns exemplos. Antes da gente falar dos consoles, a gente vai dar alguns exemplos. De boas e ruins, né? Vamos lá pra segunda diferença, então. A segunda diferença é que, como eu mencionei mais cedo, a UI, ela depende de uma plataforma visual. Pode ser uma plataforma digital, né? Ou analógica, no caso do micro-ondas. Uhum. E a UX, por ela estar relacionada a uma experiência, ela não precisa de uma plataforma visual. Ela pode usar sons, uma experiência em si, que não é uma coisa visual. Os sons que você faz conforme você vai mexendo, que dão prazer em você usar aquele produto, aquele serviço, aquela forma. Você falou que e não só isso, às vezes como fazer uma atividade, né? Uhum. Você falou que pode ser digital ou analógico, mas também tem uns que são os dois ao mesmo tempo, né? Tipo, aquele que eu mencionei, o caixa eletrônico, ele pode ser digital na tela, mas ele também tem botões. Tipo, no meu banco mesmo é por touchscreen, eu não sei se tem alguns bancos que eu já vi, tipo aquele caixa 24 horas lá em São Paulo, ele é tudo por botão, eu acho muito estranho usar ele. É um exemplo aí de User Experience que eu não gosto, é do caixa 24 horas que tem em São Paulo, enquanto que no Banco Itaú, que é o
que eu tenho é tudo por touchscreen, eu acho muito melhor usar por touchscreen, não é mais tão confuso quanto aquele do caixa 24 horas. Mas enfim, vamos falar de exemplos depois. Continuando o terceiro ponto, então. Não, mas e também se eu for olhar, até celulares já, de certa forma, foram uma mistura dos dois, né? Também. Hoje em dia a gente tá praticamente todo no analógico, tudo por toque, mas antigamente você tinha algumas coisas que fazia por toque, outras... E mesmo assim tinha um tecladozinho embaixo. Os famosos celulares de jogar Snake aí, que as nossas vozes ainda devem ter. E o último ponto que muitos apontam também é que a preocupação da UI é que a navegação ela flua bem. E o usuário ele seja bem guiado aonde ele precisa chegar. E a UX ela foca em que o usuário se sinta bem e animado enquanto navega. Dá pra ver que é bem isso que você falou no início, né? Uma é voltada pro racional e a outra é mais pro um emocional de que você vai ter quando você terminar de usar o produto ou o serviço, né? Mas assim, como a gente falou mais cedo, também elas são bastante conectadas. É meio difícil de você separar. E isso pode ser visto, a gente vai falar deles depois, mas o vídeo do Xbox chama A Look at the Xbox UI. E o vídeo da PlayStation chama A First Look at the User Experience on PlayStation 5. É engraçado isso, então, cada uma tendo usou o UI, a outra usou o UX. UX, é porque eu acho que a Xbox ela realmente só focou em mostrar o visual, né? Enquanto que a Xbox foi lá e a PlayStation foi lá e mostrou, tipo, parties, como que você cria parties, como que você faz pra se conectar e continuar jogando onde você tinha parado, que é uma coisa que faz parte mais da experiência geral do usuário, não necessariamente da User Interface. Eu vejo também que User Interface é como se fosse... estivesse dentro de UX. Eu acho que UX é um termo mais broad, mais amplo, e aí dentro é como se fosse todo retângulo, todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado, então é tipo isso. Agora que a gente explicou, vamos entrar numas características, né? A gente já falou o que uma UI ou uma UX de qualidade ela deve proporcionar. Mas agora a gente vai falar umas características que podem ser consideradas padrões para a gente avaliar a qualidade delas. Né? A primeira dela, ele tem que ser claro. Claro no sentido de ser fácil de ver, não no sentido de ser claro. Porque eu já ia mencionar aqui os modos escuros que estão fazendo parte dos UIs de tudo quanto é lugar agora, né? Tem agora... Não dá nem pra acreditar que até 2, 3 anos atrás era super normal usar tudo branco. Eu não consigo mais voltar pras coisas brancas, assim, não tem condições de eu abrir um Twitter com a tela branca explodindo na minha cara, assim. Mas esse claro aqui é no sentido de clareza, de ser fácil, de, né? Uma boa UI ou UX, ela precisa evitar ambiguidade. Ou seja, ela precisa evitar que ela confunda o usuário, né? O que vai fazer ele se sentir confuso, perdido, acessar uma área errada, ou usar o produto de uma forma incorreta. Ou seja, ele tem que direcionar claramente, né? E assim, a gente tá numa língua que é difícil de ser claro em alguns momentos, né? Tipo, a gente tem o pronome mais confuso do mundo. Em português? Que é o seu. Seu. Tipo, aquela frase, tipo assim, ele está conversando com seu pai. De quem que é o pai? Ah, é verdade. É verdade. Tipo, porque em inglês seria he's talking with his dad ou he's talking with your dad. Você iria separar, você iria entender de cara a frase que ou ele tá conversando com o pai de um ou de outro, mas em português é seu, pros dois. Então ele está conversando com o seu pai. O pai de quem? Não sei. A frase não deixa claro. E é esse tipo de ambiguidade que a gente tem que evitar, ainda mais em texto, né? Aqui a gente não fala só de ícone, a gente também tá falando do texto que você coloca junto. Então, evitar colocar essas coisas, né? Colocar lá na instrução. Você precisa conectar com o seu... Aí fica, tipo, a pessoa fica confusa. Né? Segundo, ela precisa ser concisa, né? Ou seja, uma boa interface, a experiência para o usuário, ela tem que evitar excesso de informação. Não ser um Call of Duty que tem
uma user interface, um HUD, né? Que a gente pode pode dizer que HUD de videogame são partes de uma user interface também, né? Sim, então, sim. Eu sempre uso como exemplo o HUD de GTA e de um Call of Duty. Você pega os dois e compara pra você ver. O de GTA é um minimapa no canto da tela. Você vai ter tipo uma informaçãozinha de que rua você tá andando ou de onde você tá no outro canto. E só, tipo assim, não tem mais nada. Quando você tá em uma missão, aparece embaixo que tem que fazer. Agora você vê uma HUD de uma Call of Duty. Ou no League of Legends, RPGs em geral. Eu não sei nem o que tá acontecendo quando eu vejo uma gameplay de League of Legends. Mas é porque eu não jogo, então é claro que eu iria aprender se eu me importasse em jogar ele. Mas enfim, HUD de jogos também é interessante usar como exemplo de UI. E assim, ela tem que mostrar o que o usuário precisa, né? No caso de um RPG, é entendível ter muita coisa, porque o usuário precisa daquilo tudo. Sim. Né? Mas num Call of Duty, talvez ele não precise daquelas informações todas. Eu acho que isso é um dos motivos que me afasta de RPG, de eu não ser muito uma pessoa de RPG. Eu acho HUDs de RPG muito confusos, tipo assim. É muita informação pra mim processar. Ao mesmo tempo, eu não sei onde eu tenho que ir pra fazer as coisas. Eu fico meio perdido até eu pegar o jeito do RPG. Teve poucos RPGs que eu gostei, tipo The Witcher 3, assim, que eu me esforcei em aprender a jogar por causa da história, por causa de tudo. Mas eu tenho problemas aí com user interface de RPGs. Mas enfim, conciso. E você falou aí também exatamente a palavra que a gente quer evitar que o usuário ele fique sinta. Então a gente confuso e perdido, são essas duas palavras, né? Imagina, tipo, você acessa uma página que tem um monte de texto, cada um te levando pra uma coisa. Você fica tipo, pra onde eu vou? O que eu faço a seguir? Aí também tem familiaridade, né? Como outra característica de qualidade para uma UI UX, porque uma boa UI UX aproveita de experiências familiares do usuário, seja da vida real ou de outras UIs UX que ele já tenha utilizado, para facilitar o uso e a experiência do jogador, ou do produto que for, do serviço que for, fazendo com que ele fique e se sinta confortável e seguro. Né? Então É aquela clássica ideia de... a gente teve uma treta relacionada ao PlayStation que tem a ver com isso. A partir do PlayStation 5 lá no Japão, eles vão passar a confirmar as coisas com X e cancelar as coisas com bolinha. É uma Culturalmente, coisa que no Japão é invertido. Eles confirmam com bolinha e cancelam com X. O que é super estranho, né? E nas configurações do PlayStation 4 você consegue alterar isso, né? É uma coisa super estranha, mas é uma coisa cultural mesmo. Lá eles se acostumaram ao longo do tempo a confirmar com bolinha e voltar com X, né? Enquanto que aqui é o contrário. Mas eles vão empurrar então agora pro público japonês que esse é o jeito certo, confirmar com X e voltar com bolinha. Sim. E isso aí foi uma coisa que eles estão mantendo desde o PlayStation 1. Desde o PlayStation 1 eles tiveram que fazer essa separação. Se o jogo sai no Japão, a gente tem que mudar. Se sai pra cá, a gente tem que colocar dessa forma. Ou nas configurações, né? Às vezes já vem configurado, mas você pode ir nas configurações e mudar isso também. E isso é uma das coisas que eu vi várias pessoas, tipo, eu vi comentários, né, de gente reclamando disso, né? Porque não vai ser familiar, você vai quebrar. As pessoas lá estão acostumadas com essa familiaridade de um jeito e vão mudar do nada para outro. E essa familiaridade é bom, porque assim, igual um celular, por que é bom que todos eles tenham uma interface parecida? Você pega você pega o outro, você já consegue usar, né? A não ser que você esteja em um iPhone, em um iOS, daí as coisas ficam bem mais complicadas. Às vezes eu pego o celular da minha irmã, ela é heavy user de Apple, ela adora Apple, enquanto eu detesto, e eu não consigo nem usar. Eu não consigo nem usar o celular dela, eu não consigo voltar, não consigo fazer nada nele. É muito estranho assim, a forma como as coisas funcionam. E ainda assim, não é que eu não consigo me adaptar, porque eu mesmo uso o Android 10 e eu uso, por exemplo, sabe aquela opção para voltar puxando na borda da tela? Se você tá no YouTube, você consegue ver agora. Tipo, eu tô no Twitter, eu consigo voltar puxando. Se ele voltar, né, do jeito que eu... Ai, caramba, ele entrou na imagem. Tipo, eu tô aqui, aí eu quero voltar, eu puxo pra cá, né? Ele não tá funcionando porque eu não sei. Agora foi. Mas é uma coisa que mudou no Android 10 e eu me acostumei de boa a usar. Então não é questão de... Né, só que realmente eu acho... não tem problema de você introduzir coisas novas, né? Mas introduzir elas de uma forma que não quebra essa familiaridade, né? Sim.
Também tem a responsividade, né? Que é uma boa UI UX, ela sempre dá para o usuário um feedback ou resposta das ações feitas por ele, seja através de uma mudança na user interface, um efeito sonoro ou outro mecanismo. Então, com uma boa responsividade, o usuário fica e sente confiante de que o que ele pediu para fazer foi entendido pelo sistema e está sendo feito. Então, é aquela famosa confirmação sonora, quando você volta nas coisas, você ouve um barulhinho, que é característico de que você fez o que você queria fazer, né? Ou então aquele aguarde se está sendo processado. Qualquer coisa que te dê uma resposta, tipo, beleza, o que eu pedi... Tá sendo processado, tá indo, funcionou, É isso que eu falo muitas vezes de jogo também. Tipo, aqui a gente tá falando de UI, mas isso aplica muito a jogo. Às vezes você manda atacar e parece que tipo, o ataque não tá dando... tipo, o inimigo tá sofrendo dano, mas tipo, o jeito que a animação tá fazendo... Parece que não tá fazendo efeito. Não dá a sensação de fazer efeito, né? Isso te deixa frustrado de jogar. E é a mesma coisa pra uma UI, UX. Né? Imagina, o cara fica clicando lá. Você já viu pessoa que não tá acostumada a usar um computador direito, não tem familiaridade tanta com o computador, tentando acessar um computador lento? Que ela, tipo, por exemplo, manda abrir uma pasta. um Google Chrome ou uma coisa assim. Aí não abre, ele clica de novo. E ele clica de novo. Isso só vai carregando mais, vai deixar mais pesado. Então, isso é falta de responsabilidade. É falta de responsabilidade da Microsoft de não colocar um efeito sonoro. Mas se eu não me engano, uma falta de responsabilidade. Ele tem efeitos sonoros, mas é para as opções de acessibilidade do Windows. Você consegue colocar uns efeitos sonoros assim, mas normalmente para usuários não deficientes, você não tem qualquer tipo de resposta se abriu o programa que você queria abrir ou não. Pra quem usa aí programas pesados, tipo um Adobe, Premiere, Photoshop, você às vezes não sabe se abriu mesmo ou não. Porque demora tipo 5 segundos até aparecer na tela, a tela de carregando, né, o programa. Mas e assim, não é que seja necessário sempre ter, porque celular mesmo não tem. Você tá navegando no celular, você não ouve fazendo barulhinhos quando você mexe nas coisas, né? Porque é uma coisa que é mais rápida, uma coisa que você clica e já vai. Mas em user interface de jogos e de outros tipos de produtos é meio necessário mesmo. Em compensação, não a propaganda, mas nós dois estamos usando, né? O Opera GX, ele é incrivelmente responsivo, mano. O que é? Não entendi. O Opera GX. Ele Opera GX. Extremamente responsivo. Muito. Até demais, às vezes, assim. Eu fui reparar esses dias, depois que eu vi o começo de uma live minha, que cada tecla que eu tava digitando, o sonzinho da tecla sendo digitada, tava saindo na live. Tava. Realmente, ele é muito responsível. Eu não sei se eu abrir aqui alguma coisa e começar a digitar. Deixa eu testar, olha só. Vocês provavelmente estão ouvindo esse barulhinho, é porque a gente grava usando Streamlabs e eu tô com o Opera GX aberto. Vocês estão ouvindo esse barulhinho no desktop, que o áudio do Renan vem pra mim pelo desktop. Esse é o barulhinho que você escuta quando você digita no Opera GX. Então ele é muito responsivo, você realmente ouve barulhos. E assim, ele tem trilha sonora quando você tá navegando nas páginas. Ele tem um monte de coisas assim responsivas. Eu gosto muito do Opera GX. Eu também, tipo... Por exemplo, ele faz um barulho exato toda vez que você abre uma aba nova e ele faz um barulho exato toda vez que você fecha a aba. Esse barulho aqui. Ele é bem baixinho, como vocês podem ouvir. Talvez você nem esteja ouvindo muito bem, mas é um barulho bem no fundo assim que eu consigo ouvir, que tipo, abriu mesmo a aba. É meio desnecessário, porque é uma coisa rápida de fazer aqui assim, mas eles colocam igual, então... Mas é uma user interface muito boa do Opera GX. Já estamos dando exemplo antes da hora, mas tá aí uma. Outra coisa que ele precisa ser é consistente, né? Ele precisa manter um padrão de formato, de texto, de imagem e mais. Porque a gente, como eu já mencionei isso, foi no episódio anterior ou em algum desses anteriores. Acho que foi no Storytelling mesmo. A gente é capaz de reconhecer padrões. A gente naturalmente procura padrões. Você falando no Storytelling, sim. E a gente reconhecer esses padrões faz com que a gente se sinta mais confiante e faça as coisas mais rapidamente, né? Então, sim. Por exemplo, quando você muda uma coisa de lugar ou
funciona numa página de um jeito, mas em outra funciona de outro, você tende a se perder. Sim. Por exemplo, tenta usar tipo um Instagram que tem o botão de postar foto no meio e pega um aplicativo que não tem o botão de foto no meio. Você vai clicar no meio para postar a foto ou para tirar a foto e não vai achar. Sim. Por exemplo, você tá no Instagram, você quer postar algo novo, nos stories você pode puxar pro lado, né? Na página inicial, ou você pode clicar lá em cima. Eu geralmente puxo pro lado esquerdo e adiciono ali, mas para adicionar foto é no meio, enquanto que se você entrar no Twitter e quiser fazer um tweet novo, é no canto direito, então é em outro lugar. Mas aí também, a gente tá falando de dois produtos diferentes, a gente tá falando que é bom manter a consistência no mesmo produto, né? Então, se uma página sua é de um jeito, tenta manter a outra numa consistência meio parecida, né? Pro usuário não se perder. Porque se você não manter essa consistência, também fica parecendo que foram, tipo, duas pessoas totalmente diferentes, né? Você tem lá uma página que tá toda bonitinha, aí você passa pra próxima, tá em Comic Sans, com fonte alterante de tamanho, você vai achar que a primeira página foi feita por um designer e a segunda por uma criança de 8 anos. Exatamente. Por isso que a equipe de UI e UX, elas têm que se conversar entre elas e fazer tudo de forma concisa mesmo. Consistente, porque conciso é outro tópico, nós já mencionamos. A gente também tem que preocupar um pouco com a estética também, né? É outro ponto, né? Ela precisa ser funcional, mas ela também precisa ter um bom visual, né? Precisa ser bonita. Ela tem que ser atrativa, ajudar você a entender facilmente tudo que está acontecendo e melhorar a sua experiência, né? E uma coisa bonita aumenta o nosso interesse em usar, né? Sim. Dá aquele bom gosto de ser, vou usar isso aqui. Enquanto, tipo, você entra num site, tipo, eu vou dar um exemplo que eu acesso muito, tipo, Receita Federal. Qualquer site do governo, né? Site mal feito, tipo... aquele site de 2005, que não foi atualizado até hoje. Mas sim, faz toda a diferença. Outra coisa que uma UI boa precisa ter, ele precisa ser eficiente, né? Uma interface, ela precisa valorizar o tempo do usuário. Então ele precisa fazer com que ele consiga fazer o que precisa da forma mais direta, prática e rápida possível. Que não dá pra dizer que todas fazem, né? Eu mesmo tenho reclamações com relação ao PlayStation 4. Eu acho ele meio lento às vezes, meio travado, meio... Você vai abrir a página de amigos, demora 10 segundos pra carregar a lista. E assim, eu não entendo por que isso acontece. E é claro, a Amazon Prime Video, que a gente vai falar depois, eu vou xingar muito a Amazon ainda nesse episódio, fiquem tranquilos. E essa eficiência, ela é boa porque ela faz com que o usuário seja e sinta-se produtivo e não sinta que perdeu tempo, tipo, tempo que não vai voltar, né? Como é que a gente fala? Perdi aqui 10 segundos esperando abrir essa página. Que não vai voltar da minha vida. E outra coisa que ela precisa ser, e o último critério que a gente tem aqui na lista, é perdoador. Né? Mas como assim ela vai te perdoar? Ela não vai te penalizar por cometer erros, né? Sim, isso é muito importante. Você ter entendido uma função errada. Né? Tipo, confirmar uma coisa que você não queria ter confirmado, uma compra que você queria que não fosse feita e foi, Fortnite. Vamos falar de você já. Você é outro que eu vou xingar um pouco. E é isso, tipo... Ou então, interface de banco tem muito disso também. É menu sobre menu sobre menu, e se você entrar no errado, você tem que voltar lá no começo e fazer tudo de novo. Na tela inicial. Isso, fazer um usuário ser penalizado, você desmotiva ele a usar o sistema. E faz ele se sentir enganado pela UI, pela UX. Né? Sim. Acho que a gente pode começar a entrar em... A gente falou de critérios, então aqui, né? De critérios de características de qualidade de uma boa UI e UX. E a gente vai começar a ver... que você pode pegar para julgar também as que você vive, né? As que você Pensa nessas quesitos das que você usa.
Mas a partir daqui a gente começa a entrar de forma menos geral e mais específica em alguns exemplos mesmo, né? Vamos começar sendo bom. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de bons exemplos aí. Eu ia falar que a gente ia falar de TechPix, mas tudo bem. Não estamos recebendo pra isso. Essa piada tem só 5 anos e meio. Mas vai lá. Tem mais, tem 10 anos ou mais. Vamos começar falando do PayPal, né? Por muito tempo usar o PayPal foi terrível, mano. Era muita informação, era muito dado. Mas em 2014 ele passou por um redesign. E desde então, cada vez que eles atualizam, ele fica melhor. O site hoje em dia, o site ou o aplicativo do PayPal tá entendível, bastante fácil de entender. Tudo que você precisa saber, por exemplo, está disponível ali na tela. Você acessa, você tem seu saldo, as compras que você fez recentemente. Acho que eles mostram tipo previsão de compras. Tem embaixo os botãozinhos para você pagar e para você receber. Então tá tudo disposto ali na hora que você entrou, já tá tudo ali. É bem fácil de usar hoje. Eu não peguei o PayPal da era de 2014, não chegava a usar ele na época, mas eu ouço que na época tinha reclamações do PayPal. Eu sei que, acho que 2018, eu acho que eles fizeram uma grande atualização de UI que eu vi que ficou muito boa. Ficou bem melhorado. Principalmente no mobile. Eles valorizaram bastante a experiência do mobile, que é praticamente a mais usada, a principal plataforma de pagamento deles, né? A principal mais usada, eu diria, em qualquer lugar agora. Tem que ser responsivo no mobile. Qualquer site que você faz hoje, você tem que pensar como ele fica no desktop, como ele fica no mobile também, né? Outra que, essa aqui na verdade, se você acessou esse podcast através de link, pelo menos uma vez, você já provavelmente passou por esse site, né? Que é o Linktree. Linktree, a gente usa o Linktree com frequência. Nós colocamos nas bios, né, pra facilitar. Porque como a gente tá disponível em muito lugar, a gente tem no YouTube, aí tem a página específica no Spotify, no Google Podcasts. Você pode querer ouvir em muitas plataformas, pra você não ter que ir lá e buscar. Cada uma a gente coloca nas bios do Instagram, do Twitter, um Linktree com tudo lá catalogado já pra você clicar e ir direto pra onde você quer ir. E a interface dele é simples. É muito simples. Se você tá acessando o link de alguém, ele disponibiliza ali tudo de uma forma tão organizada, tão direta. E é muito personalizável, né? É uma UI que você monta, que você coloca o que você quer colocar nele. É muito personalizável e simples. E eu vou assinar o plano premium dele em breve, porque eu acho... Tem muitas funções legais no plano premium. Não estão me pagando nada pra falar sobre, então não vou mencionar, mas... Mas ele tem facilitado o nosso serviço também. Tem. E outra coisa, na hora que você tá montando também, ele facilita seu processo porque ele te dá um exemplo de como aquilo que você tá ficando vai ficar disponível pro usuário. Ele tem um preview do lado direito da tela. Então, você vê um preview. Até a interface de montar o seu Linktree é fácil de fazer. E ele usa todo um sistema de drag and drop. Né? Você arrasta e puxa onde você quer colocar, na ordem que você quer colocar as coisas. E o sistema de drag and drop é um grande game changer nos UIs de hoje em dia, né? Quando você fala em qualquer coisa personalizável, poder arrastar o que você quer na interface. A próxima é uma rede social que ela, pra mim, é uma das que vai contra a corrente das redes sociais, né? Que normalmente rede social não tem boa UI. Normalmente, Facebook principalmente, apesar de eles mudaram recentemente, né? Mesmo assim, eu ainda acho terrível. A nova pela quantidade de informação. Ainda é muita coisa na tela. O Facebook tentou melhorar, acho que eles não conseguem fazer uma UI simples. Eles têm que mostrar tudo que você tem. Principalmente se você administra páginas, eu acho que é pior ainda. Se você administra uma página no Facebook, você sabe o que é a desgraça, que aquilo você não sabe nem pra onde você vai, o que você tem que fazer, mas Às vezes você acha que você tá postando pela página, aí você vai ver que você tá postando na sua própria linha. No seu próprio pessoal. É uma desgraça aquilo. E Twitter também. Gosto muito da rede social, no geral, mas... Que experiência ruim. O do Twitter eu até gosto mais, honestamente. Eu acho que ele já foi bem pior no passado. Ele já foi bem pior, mas mesmo assim ainda tem
Você tem uma user interface que eu não gosto, é do TweetDeck. A do TweetDeck eu não consigo usar. Não tem condições aquilo. Tipo, é muita informação ao mesmo tempo. Eu não preciso de todas aquelas informações ao mesmo tempo. Ver tantas linhas. Sabe, pra gente que realmente não quer só uma linha do tempo. Ela quer 5, assim, passando na cara dela. De 5 coisas diferentes. O que eu quero tanta informação, assim? Mas uma coisa, por exemplo, que eu não acho boa no Twitter... a gente já tá dando uns exemplos ruins, mas é porque a gente vai falar de um bom. Por exemplo... Quando você manda receber notificações de um Twitter específico, ele te dá uma notificação dentro da parte de notificação. Dentro das notificações lá. Você tem que clicar em notificações e depois novas notificações de tweet de tal. Por exemplo. Sim, ele melhorou pra caramba, mas ele vai. E isso tem um propósito, mano. Porque redes sociais... elas gostam que você se perca lá dentro. Que você fique... E quanto mais tempo você passar... Sim. Mas então, o Pinterest lá... é diferente nesse sentido. Ele te prende lá, mas ele consegue ter uma interface muito boa, mano. Bem organizada. Ela primeiro faz face ao nome, né? Tipo, Pinterest. São coisas que te interessam que estão presas por um pin na tela, de certa forma. Sim. É meio que imita aquela ideia de você ter um mural de interesses, que você vai pegando e colocando aqueles pinzinhos pra prender. Eu uso o Pinterest pra fazer mood board. É a única coisa que eu já usei até hoje, o Pinterest, pra criar alguns mood boards, assim, de quando eu tô inspirado pra fazer algum tipo de design, eu olho inspirações lá e é isso. E ele é muito isso, e também tá tudo exposto de uma forma fácil, entendível. Quando você quer, por exemplo, salvar alguma coisa, você coloca em cima, já aparece um quadradinho vermelho, só escrito salvar. Ele não te enche de informações. É uma rede social bem fácil de usar mesmo. Eu acho que assim, pra mim é a rede social com o melhor UI, UX que eu já vi. Aí teve um app que muitos passaram a usar nessa quarentena, né, nesse período aí, e que no geral tem uma boa UI e UX, que é o Zoom, para fazer videochamadas aí, tem muita gente utilizando, junto com o Google Meets, junto com o Discord, né, todas essas cresceram muito nessa pandemia, e muito da UI, da UX é bastante clara e intuitiva, né, no Zoom especificamente, falando do Zoom, levando a menor preocupação do usuário em cometer erros. Tipo, eles usam ícones grandes, com texto, e todos os ícones são claros, né? Eles usam cor para diferenciar as coisas. Por exemplo, na tela que você começa para criar, você tem em laranja as opções de criar uma sala e as opções em azul para se juntar a uma sala. Eu acho que desses que eu mencionei, o que é mais confuso é o Discord. O Discord sempre foi confuso. O Discord é um aplicativo confuso. Assim como a Twitch, eu acho a Twitch também uma user interface tão confusa às vezes. Não sei muito bem o que eu tô fazendo lá. Tipo, a gente grava esse podcast pelo Discord, porque não sabe. E eu sempre me confundo onde fica a nova janela pra aumentar a tela do Renan pra poder colocar aqui no Streamlabs. Eu nunca sei onde fica aquele botão da nova janela. Eu tenho que passar o mouse em cima assim, das opções pra ver qual que é a nova janela, porque o ícone de nova janela parece muito o ícone de expandir janela. Aquele de aumentar a tela, sabe? Mas não, ele é o de nova janela, é um ícone muito parecido. Aí você fica perdido. E também eles separam, por exemplo, a parte de mensagem da parte de vídeo. Eu tô com ele aberto aqui, mas ele tá em segundo plano, porque eu tô com o Streamlabs aberto, mas eu acho ele muito, assim, o Discord, no geral, por ser uma coisa muito personalizável, cada servidor você pode fazer de um jeito que você quiser, as pessoas fazem uma bagunça naquilo, vira uma bagunça. Eu tento manter o meu servidor mesmo o mais limpo possível. Eu deixo assim, uma sala geral, uma sala de gravação, que é essa aqui, a call secreta, uma sala, sabe, as coisas mais simples possíveis, uma página de regras, uma página de novos vídeos do canal e uma página geral pra você conversar lá. E é isso, o meu Discord, o meu servidor. Mas você entra nos servidores por aí que é uma confusão, assim. Mas daí não é culpa do Discord, é que eles querem dar muita liberdade pro usuário e os usuários não sabem fazer boas UIs. Você não sabe fazer uma boa UI UX, você não vai saber montar um servidor direito e vai virar uma bagunça. Mas vamos voltar a elogiar o Zoom, que tem outro ponto que eu acho bastante louvável, é os links compartilháveis. E ele evitam aquela tipo assim, passa a chave, passa a senha e passa tudo. Você dá um link, a pessoa clica, pronto. No máximo ela tem que digitar a senha, né?
O Google, então eles conseguiram fazer um programa muito prático também. Meets, que antigamente era o Google... Mudou de nome, né? Era o Hangouts, né? Passou a ser Meets. Também é por link, então é muito fácil. É uma coisa que o Discord não tem, devia ter. Você tem pra entrar no servidor, mas... Acho que dá pra criar pra sala também, mas tem que ir lá e criar um convite... E você pode... Ele expira, por algum motivo eles expiram. Você tem que marcar lá pra não expirar. É estranho, mas enfim. E tem a Netflix também, né? A Netflix eu acho que é um dos melhores exemplos de UI, né? Tanto que ela virou referência, a gente vai usar ela pra falar de outras coisas também. Mas ela pra mim é um exemplo muito de como transpor uma experiência familiar e do mundo real pro digital, né? Eu não sei se você já reparou, mas muito da experiência de acessar a Netflix, ela imita a ida das antigas e saudosas locadoras, né? Como se fosse uma locadora. Estar na Netflix é como se você estivesse numa locadora mesmo. Não, uma locadora digital, né? Os filmes, eles são disponibilizados como se estivessem em prateleiras, classificadas cada fileiro da prateleira com uma categoria, né? Aquela seção de destaque que fica no topo, ela imita o que a gente antigamente tinha, né? Que eram os posters, ou outras formas que a locadora usava para realçar aquelas novidades. O que tá chegando de novo. Tem também uma seção nova que eu acho muito legal, que é o Top 10, né? Você tem uma seção de... Acho que é Bombando que chama agora. Não sei por que deram esse nome. Eu reparei ontem que o nome dessa seção é Bombando. Eu achei ruim o nome, mas tudo bem. Podia ser Tendências, podia ser em alta, como é no YouTube, mas eles colocaram Bombando, né, no nome. E aí é separado por número, assim, 1 até o 10, e você vê o que tá sendo assistido, e é sempre umas porcarias, porque as pessoas assistem umas porcarias na Netflix. É sempre um monte de bosta que tem aquela sessão lá, mas... Enfim, tá lá. E eles não imitam só a disposição da locadora, né? Eles imitam também o atendimento da locadora, né? A personalização do conteúdo, que é mais ou menos como a gente fazia antigamente, quando a gente ia, né? Que a gente perguntava, eu quero um filme de ação no estilo de tal filme. Semelhante. E eles te recomendavam. Eles adaptaram isso pro digital. Pior que é. E tem também aquelas informações que você tinha que pegar com o atendente, né? Tipo, que filme é esse? Quais são os atores que estão nesse filme? Isso tudo ele traz lá, né? Sim. Agora... E a UI da Netflix, ela tornou tão referência que a gente usa ela como referência para declarar que a UI da Amazon Prime Video não é das melhores, né? E sim, isso foi um bridge entre... Foi um bridge os bons e os maus, né? Porque a gente falou de bons exemplos até agora, apesar de eu mencionar alguns maus ao longo do caminho. A gente vai falar agora de realmente os UIs que não dá, que são ruins. Vocês têm que repensar o que vocês estão fazendo. E vão começar com a Amazon. E vão começar com ela, que é a rei da UI ruim, que é a Amazon Prime. Que eu não sei, eu já falei, eu não sei como a pessoa mais rica do mundo não tem dinheiro pra fazer uma UI decente. Às vezes não é nem UI, assim, os aplicativos que não funcionam, tipo, ou param de funcionar quando você tá usando igual no PlayStation 4. E realmente, a Amazon Prime Video não é das melhores, ela precisa ser refeita. Em algumas plataformas ela consegue ser menos ruim. Ok. Na minha Smart TV, que tá aqui do meu lado, ela até que dá pra você mexer, não é tão travada, até que vai, mas depende muito da plataforma que você tá. Eu nunca nem entrei na Prime Video no celular pra ver como é que é a desgraça que é, mas deve ser horrível. É bem parecido. É parecido, né? E assim, eles ruim. Tentam. Isso aí a gente não pode questionar, porque eles tentaram. Mas tem muita falta de clareza em uns quesitos. Ele apresenta o conteúdo de uma forma muito confusa. Por exemplo, uma coisa que não me faz sentido nenhum é você ter lá, tipo... Primeira coisa que ele te recomenda é a 5ª temporada de Grey's Anatomy. E aí você passa uns 3 ícones pro lado, tá recomendando a 15ª temporada de Grey's Anatomy. Por que a temporada tá separada? Por que as temporadas são separadas? Todas as temporadas de qualquer coisa na Amazon Prime Video são separadas, como se fossem séries diferentes. Enquanto na Netflix você tem uma janela lá da série toda, e você vai em temporadas, assim, dentro dela, né? Organizado numa lista de cima pra baixo, numa lista sanduíche, é assim que chama aquela lista que abre.
Enfim. E eu não lembro na Prime que série é separado que eu vi. por temporada cada série. Tipo, tá escrito assim o nome temporada 1. Aí na outra tá o nome da série temporada 2. E uma engraçada é que se você acessar uma, você consegue mudar pra outra temporada, mano. Também. Porque, tipo, também. Por quê? Também, você pode descer E tá lá tão e acessar. bagunçado. Eu não vou lembrar a série agora que foi que eu vi isso. Mas eu lembro que uma série que eu fui olhar, tava vendo, tava tipo o episódio especial, que era meio que o episódio 0, como episódio 1. E aí tava tipo o episódio 1 como episódio 2, 2 como 3. Não. Chegava num ponto. Chegava tipo, acho que a série tinha 23 episódios. Parava no 18. Não faz E nenhum aí sentido. eu descobri que os episódios que ficaram faltando, por algum motivo, estavam na temporada seguinte, no meio dela. Não faz nenhum sentido. Eu tô entrando agora pra ver se o que eu lembro demais que é... Se você está no YouTube, eu vou até puxar aqui, olha só, eu tô com a Smart TV do meu lado e eu estou vendo essa desgraça aqui na minha frente. Mas assim, não faz sentido. Ele tem até o botão de retomar, reproduzir do início, mas assim... Aí você chega aqui e tem separado... Busca, por exemplo, nos consoles é terrível, mano, porque não tem igual na Netflix, por exemplo, se apertar, acho que X ou Y, ele já abre a busca. No Amazon Prime não tem isso. Não, é super estranho. E assim, o título em cima é o título do episódio. Não faz nenhum sentido, é tipo muito confuso. Aí eles colocaram aqui em The Boys, eles colocaram que pessoas que assistiram também gostaram de Two and a Half Men. Eu não consigo ver duas séries mais distintas uma da outra, semelhantes do que The Boys e Two and a Half Men. The Office está sendo recomendado junto com The Boys, eu não sei. A Amazon precisa repensar tudo de user interface. Não, e eles têm algumas coisas... E, por exemplo... uma coisa que outro dia eu falei assim, legal, eu lembro disso da minha infância, eu vou assistir, que era Chaotic. Eu falei, legal, tem Chaotic aqui. Aí você acessa, e aí chega num ponto que o episódio não tá disponível. Ué, porque não tá na Amazon? Ele tá aqui, mas ele não tá disponível. E... por algum motivo tem Bleach no meio de Chaotic também, tá? Sim. Tipo assim, a organização tem um anime deles Bleach no meio do Chaotic. Eu acho que eles precisam contratar uma equipe inteira só pra reorganizar as coisas que tem lá, porque é muito desorganizado. E muitos desses problemas que a gente tá dando pro Prime Video estão presentes na Amazon, tá? Na Amazon em geral, né? Em outros produtos e serviços. Mano, eu já achei jogo de PS2 na seção de Xbox e Nintendo. De compra? Mídia física? Eu já achei Switch, a peça Switch, na parte de Nintendo Switch. Nossa, não, realmente. Não é só o Amazon Prime Video, é a Amazon como geral. Então, tipo assim, o design da Amazon é entendível até certo ponto, mas eu acho bastante... É muita informação também. Igual, teve o Prime Day essa semana. Era impossível da gente saber o que tinha acabado de entrar em promoção na última hora. Que eles não tinham a opção, tipo, acabou de... promoções recentes. Tipo, ela entrava no meio da promoção que já tava rolando e se vira pra achar o produto. Então tipo, acho que a Amazon realmente devia contratar aí uma equipe nova para refazer seus designs de user interface, porque não tá funcionando, não. E tipo assim, por algum motivo, eu não sei porquê, mas parece que a versão brasileira é pior ainda do que a americana. Porque eu acho que eu nunca tive... Eu já acessei bastante até a americana pra olhar preço de jogo e coisa que não tá chegando aqui, tipo edição de colecionador, essas coisas tudo. E mano, foi muito mais fácil de achar as coisas do que a daqui. Mas vamos continuar então falando de maus exemplos. Além da Amazon também tem Pokémon, né? Isso aqui na verdade é um quesito no meio de tudo que eu acho, tipo, que me incomoda pra caramba. É que quando você tá usando o computador lá pra trocar os Pokémon que estão no seu time, né? E você decide parar, ele pede pra você confirmar essa ação. Muito interessante, porque às vezes você apertou ali pra sair sem querer, né?
Só que ao invés de perguntar se você quer realmente fechar o computador, ele te pergunta se você quer continuar usando o computador. É uma pergunta meio... Que não faz sentido. É uma pergunta meio você inversa. Manda sair e ele te pergunta, você quer continuar usando? Você vai desligar o computador e ele fala, você tem certeza que você quer continuar usando? Se eu acabei de apertar que eu quero desligar, é porque eu quero desligar. É tipo, você não tem mais nada pra fazer no computador? É tipo, por quê, mano? E, sério, isso tá na franquia desde o começo. Acho que eles... Eu não lembro se nos mais recentes eles chegaram a mudar isso, mas isso sempre me incomodou. E esses dias eu tô jogando lá na live o Pokémon Colosseum. Eu já não sei quantas vezes eu mandei sair, aí ele apareceu e ele já vem automaticamente selecionado sim. Você quer continuar usando o computador? Sim. Aí eu aperto pra sair, aperto de novo, aí ele volta pro computador. Eu fico tipo, meu Deus, deixa eu sair. Mas a gente também tem que falar do Fortnite, que eu mencionei aqui antes, né? Porque o Fortnite tem um problema de você confirmar a compra, né? Nossa, mano. Quando você vai selecionar um item lá na loja, você pode, sem querer, clicar no botão do controle ou da interface e fazer a compra do item, sem querer. Já que não existe nenhuma tela... Às vezes você clica, por exemplo, no ícone só pra você falar, tipo, vamos ver os estilos que tem essa roupa aqui. Aí você clica no botão e... Comprou! Aí você fica tipo, pera, quê? E não existe nenhum pedido de confirmação, né, da compra pra você confirmar. Você tem certeza que você quer comprar, como qualquer loja decente e que não é muito... que tem um mínimo de ética faz, é pedir uma confirmação de compra. Você vai comprar alguma coisa na PS Store, na Xbox Live Store, lá você tem que confirmar a sua compra. Até na Epic Store, que te dá jogo de graça, se for um negócio de graça, tem que confirmar que você quer comprar um negócio de graça, que depois chega o e-mail lá, valor R$0, que é muito bom aquele e-mail. E eles chegaram até depois de isso no começo não tinha, mas agora eles colocaram que assim que você compra, você volta pra tela do onde tá o personagem com ele comprado. Se você segurar, acho que é triângulo, ele cancela a compra. Mas essa informação tá tão pequena no canto que eu fui descobrir porque alguém comentou. E aí eu vi, tipo... Sério? Eles colocam uma opção de só desfazer a compra, mas é muito escondido, assim, é muito pra enganar a criança que tá jogando e aperta as coisas sem perceber, sei lá, é estranho, tá? Fortnite, Epic, é uma coisa meio estranha aí que vocês estão fazendo no Fortnite. Não, e se você sair dessa janela pela primeira vez, tipo, você pode sair e voltar, essa opção não aparece mais. O único jeito de você ter seu reembolso é você usar um dos seus 3 tickets pra vida toda. Ou seja, depois que acabou os 3 tickets de reembolso, você não pode mais reembolsar nada. É muito estranho, assim, todo o sistema de compra da Fortnite é muito estranho. Esse negócio de ter 3 tickets pra você usar é muito... Tipo assim, você só consegue usar 3 reembolsos, tá? Você só tem 3 reembolsos na sua vida inteira jogando Fortnite pra você usar. Você pode errar 3 vezes, depois disso, esquece. Você vai ter que ser rápido e apertar aquele triângulo lá pra desfazer a compra. Ou isso, ou você fez a compra pro resto da sua vida. Vamos falar de uma plataforma que muita gente usa também, né? O WhatsApp. Todo mundo usa hoje em dia, né? Que é o WhatsApp. E quando você vai apagar a mensagem, a gente sabe que simplesmente ele não apaga a mensagem, né? Ele apaga pra você. Ele tem a opção apagar para todos ou apagar para mim, né? E mesmo quando você aperta pra apagar para todos, ele não apaga a mensagem, ele oculta a mensagem. Ele oculta, é isso que ele tá fazendo, ele vai ocultar a mensagem, mas vai deixar lá, essa mensagem foi apagada, né? Ele não tá te delatando pra pessoa que você apagou aquela mensagem. Ele conta que, essa pessoa aqui, ela escreveu alguma coisa, mas ela apagou e não quer que você veja. O que é muito estranho pra um aplicativo que é usado pra as pessoas conversarem e se relacionar, porque dá uma impressão estranha, né? Outra pessoa apagou a mensagem, às vezes só digitou errado alguma coisa. Digitou uma palavra ali errada e viu que ia dar, tipo... Tipo, deixa eu ver alguma coisa que dá. Ou então, tipo, o corretor corrigiu alguma coisa errada. Né? Tipo, pegou... O famoso, eu fui escrever pai. Mandou pau. Isso, tipo... Aí mandou, tipo, nossa, hoje eu vi seu
pai, aí manda hoje seu... Aí vira, não, apaga, aí fica tipo... Você mandou isso pra... Você apagou aí? Você mandou isso pra, sei lá, sua avó, e você fica, tem que apagar isso aqui, né? Não vai dar só pra mandar um pai e um asteriscozinho. Além do mais, cadê o botão editar, né, o WhatsApp? O Telegram tá aí fazendo isso faz tempo. O Twitter também, tá? Twitter falou que nunca vai. O Twitter já confirmou que nunca vai ter. O presidente e criador do Twitter lá falou que nunca vai existir porque isso vai... E vai ser muito problemático mesmo. Tipo assim, as pessoas vão... Fake news, você vai poder reeditar. Não vai funcionar. Não dá certo. Não tem como editar tweet. Mas no WhatsApp dava. No WhatsApp dá pra fazer. E não fizeram até hoje. O Telegram tá aí fazendo isso há muito tempo já. O Telegram sempre fez as coisas muito antes que o WhatsApp, né? Só copiaram depois. Não, é bizarro, mano. Mas é estranho, porque dá uma sensação de... que você vê que a mensagem foi apagada... Ele causa um sentimento de suspeita na pessoa, né, que recebeu, e cria uma situação meio desconfortável ali entre as duas pessoas, né? Tipo, o que é essa mensagem? O bom do brasileiro é que, assim, quando é em grupo, vem aquela clássica assim, Deus viu que você apagou. Tem figurinha sobre isso, sim. Mas vamos lá falar, então, agora sim, entrando num ponto mais dessa semana, a gente vai começar a falar em breve aqui da User Interface do PlayStation 5, mas vamos falar também de User Interface e User Experience em consoles, começando pelo do Nintendo, né? Da Nintendo Switch. O Nintendo... A gente vai deixar os links aqui embaixo, porque às vezes você não conhece. Eu vou colocar uns links aqui embaixo se você quiser ver, né? A gente vai descrever como é que é um pouco, mas a gente vai colocar o link caso você prefira ver, né? Mas o Nintendo Switch, ele busca ter uma interface simples, que aí permite fácil acesso a tudo, seja com os botões ou com toque na tela, né? Ele teve esse desafio a mais, né? Ele não precisava, ele precisava ser uma interface que servisse tanto para touch quanto para botão, né? Sim. E é uma interface tão simples que, se eu lembro, acho que ela pesa kbytes. Nossa. É bem pequeno. Ela, aqui eu achei, ela usa menos de 200 kbytes. Nossa, é bem pequeno mesmo. Para uma user interface intuitiva como é do Switch, é realmente impressionante o que eles queriam fazer. Tipo, isso faz com que ela entre mais rápido nela, né? Então, tipo, qualquer coisa já entrou, saiu. E também o jeito que ela é organizada, né? No centro da tela ficam dispostos os jogos, né? Jogos, aplicativos também. E ficam ali dispostos os 10 títulos mais recentes, só o ícone. Né? Ao selecionar o ícone, aparece em cima também o nome. Sim. No topo esquerdo da tela, a gente tem os perfis de cada pessoa que tem o Switch. Numa ordem, né? Bom que se você montou numa ordem, vai sempre estar naquela ordem. E no topo direito você vai ter hora, internet, bateria. E como o foco é em jogos, abaixo dele, menor um pouco, ficam as outras opções, né? Notícia, loja, álbum, controles, configurações, energia. Né? Sim. E isso eu acho muito bem feito, mano. Para acessar todos os jogos é necessário clicar no botão, né, no fim da lista dos 10 jogos recentes. E ele vai abrir todos os ícones que podem ser organizados em vários critérios para uma fácil localização dos jogos. Que é uma coisa importante em User Interface, é a forma que você pode organizar, é uma coisa que no PlayStation não tem como fazer. Então, aqui no Switch, quer ver? Deixa eu olhar as opções aqui que tem. Você pode organizar por última vez jogada, então ele vai botar todos os títulos na ordem que você jogou. O tempo de jogo, então ele vai colocar na ordem dos jogos que você jogou por mais tempo até os que jogou menos, por título e por publicadora também. É uma forma bem interessante de organizar. E você sabe, igual quando você tem vários títulos, isso te ajuda facilmente a achar aquele jogo que você tá querendo. Né? E ao usar os controles, você precisa mover a seleção até o item e apertar o botão desejado, seja para abrir ou acessar opções. E também na tela de toque, o primeiro toque no ícone seleciona o ícone e um segundo toque abre o item. E para acessar opções, você também tem que clicar no botão de opções depois de selecionar o jogo. Isso aí tudo que a gente falou de confirmar, né? Porque você não vai ter um clique falso ali.
Então, se tocou na tela sem querer, ele só vai selecionar o jogo, né? Ele não vai abrir o jogo. Sim. Não, realmente, eu não tenho o Nintendo Switch, mas você que tem, realmente parece ser bem intuitivo de usar, bem simples, bem pequeno, 200 e poucos kilobytes, é pouquíssima coisa para uma user interface. E ela é bem cinza, né? Ela é um design bem flat, bem minimalista. Sim. Tá faltando só um tema, mas eu acho que talvez se botar um tema fique meio... muita informação, sabe? Sim. Mas, igual. E ela oferece também... Eu uso, por exemplo, o tema escuro, então... Pra quem gosta de modo noturno e usar ela no modo normal, tem essas opções. Sim. Vamos lá falar do Xbox Series X, então, que também foi revelado lá no site da IGN, né? Foi postado agora em agosto como é que é a UI. E ela vai a interface do Series X ela vai ser uma grande continuação do trabalho que eles têm feito com o Xbox One, né? Sim. Ele já vem, e eles vêm sempre mudando, né? Com o One eles já fizeram várias mudanças na UI e essas mudanças vão continuar com o Series X, né? Uma mudança, por exemplo, é que eles vão fazer com que o menu rode a 120 FPS. Isso que permita com que ele seja fica fluido. Bem mais responsivo, né? Apesar do que eu vi gente falando que ele vai ser 120 a 1080p, ele não vai ser 4K. Que daí a gente teria pedir demais também para uma user interface que não precisa necessariamente ser 4K, né? Você precisa que os jogos sejam, mas a user interface dá pra... Acho que é mais legal ter o 120 FPS se fosse escolher numa balança qual que é mais importante. A galera, os designers de UX do Xbox, eles chegaram a falar que as palavras-chave uma das palavras-chave para essa UX, ou UI, é a velocidade em todos os quesitos. Clicar e ir. Um exemplo, por exemplo, que eles deram é que esse menu agora carrega 15 vezes mais rápido. 15%, né? 15% mais rápido do que carregava no Xbox One. Sim. O que combina com a ideia que eles têm tido, né? De acesso rápido aos jogos. Porque o jogo entra rápido, você tem o Quick Resume, né? Que dá pra você trocar de um jogo pro outro. Mas agora vamos dar uma ideia, né? Vamos te dar uma ideia de como é a UX deles, né? A fileira principal da tela vai te mostrar os 7 jogos e aplicativos mais recentemente usados. E tem uma segunda linha abaixo, que ela vai ter um botão para te dar acesso ao restante dos jogos e aplicativos. E 3 informações que são relevantes para você, tipo, os jogos que seus amigos estão jogando, um jogo novo que chegou no Game Pass, uma notícia importante, igual no vídeo eles mostram, por exemplo, do controle de Elite. E se você quiser acessar outras coisas como o Game Pass, a loja, a comunidade, a parte de entretenimento e algumas outras funções, você vai ter que ir descendo. Ele fica meio que como se fossem sessões. A primeira sessão é o Home, depois vem, tipo, acho que a loja, depois o Game Pass. É bem vertical, né? Dá pra ver que é algo diferente entre as duas. O Xbox tende a ser mais vertical as opções, enquanto que o PlayStation sempre foi mais horizontal. Vai pros lados pra acessar o que você quer acessar. Eu achei ela um pouco poluída ainda. Um pouco, Eu acho que de todas as três é a mais poluída, sem dúvida. Algumas telas têm muita informação juntos. E eu acho ela bem confusa em alguns pontos também. Mas... Nada que atrapalhe eu acho muito. Que assim... eu acho que, por exemplo, é um passo mais... E tem muito a ver com uma coisa que a gente vai falar depois, aqui mais pra frente. E que explica um pouco o porquê dela não ser tão específica, né? Agora vamos falar um pouco de como é que é a UI durante a jogatina, do sistema, claro, a gente não tá falando do jogo, né? Cada jogo vai ter sua UI, UX. Mas durante um jogo você pode apertar o botão que ele vai abrir um menu pop-up na tela que vai te dar acesso aos outros jogos para você poder fazer o Quick Resume, a uma aba de notificação, de mensagens, acesso à loja, tudo isso de uma forma rápida e sem precisar que você saia do jogo. O jogo continua no fundo. Sim. O
que eu acho interessante, né? Essa ideia de fazer pop-up. O PlayStation 5 vai ter algumas opções assim também, a gente vai ver depois. Sim. E isso é interessante porque não te tira do jogo, né? Uhum. Igual, por exemplo, hoje em dia, se você quiser fazer a maioria das coisas do PlayStation 4, você tem que sair, vai no menu, acha onde você quer achar, beleza, volta. Sim. Outra coisa que eles falaram que eles estão fazendo para agilizar é que toda foto ou vídeo que você tirar, ele não vai aparecer tipo um pop-up pra você postar lá. Ele vai enviar pro seu celular. Eu achei isso bem interessante. É uma coisa que eu queria que tivesse no PlayStation também. Mandar direto pro celular, porque as opções que tem lá é salvar e mandar pro Twitter, basicamente, né? Fazer um PS Share lá. Mandar pro Twitter e grupos. Grupos também. Ou então, se for um vídeo, você consegue subir direto pro YouTube também. A ideia deles com isso é você agilizar o compartilhamento. Especialmente com mensagens. Eles falam uma frase que eu acho até legal. Tem coisas que realmente um celular faz mais rápido do que um videogame. Isso é verdade. É isso, mano. Digitar. Quem já teve que ficar digitando um nome grande, por exemplo, no YouTube pra procurar algum vídeo, sabe qual o sofrimento é no console. Sim. Por exemplo, no Switch, às vezes eu preciso relogar quando eu mudo minha conta de região. Toda vez eu prefiro usar o touch pra eu digitar a senha do que ficar... Às vezes eu tô usando na TV, aí eu vejo isso, eu vou lá, tiro, digito e boto de novo. Só pra usar o touch mesmo. Porque é muito tem mais uma prático. solução pra isso que é os aplicativos, né? Tem o PS App que você consegue usar como segunda tela pra digitar coisas. Não sei se tem algo semelhante ao Xbox, mas acredito que deva ter também. Por fim, eles falam que eles estão buscando unificar as plataformas. De modo com que os consoles, incluindo o Xbox One, o PC e os celulares, eles vão ter UIs similares e integradas. É que você usa um, você sabe como usar no outro, né? Você pega o app você usa o Xbox Series X, você vai pegar o aplicativo e vai saber como que usa, fica meio parecido. E eu acho que esse é um dos motivos que a interface dele ainda tá desse jeito, sabe? Eles não tentaram simplificar ela tanto, eu ainda acho ela complexa um pouco. Eu acho que é muito por causa dessa unificação. De tentar deixar igual. Mas eu acho que assim, ela já tá melhorando e eles falaram que eles vão mudar, e a Microsoft sempre foi famosa por fazer essas atualizações ao longo da geração, né? A UI deles nunca permaneceu 100% estática. A mesma até o final da geração. E a notícia da semana é mesmo, o link que você mandou já tá com um timestamp aqui, né? Aquele famoso T igual a 141 segundos, só pra abrir no início aqui. Tivemos o PlayStation 5, né, revelando sua UI, e caramba, já tá com 9 milhões de e-mail de acessos. Quando eu fui ver, você me mandou aquele dia, tava 700 mil. Quando eu terminei de ver, tava com 1 milhão, e agora já tá com quase 10 milhões de acessos. E realmente, é um vídeo assim, mostrando bastante, eles mostraram muito da UI, né? Diferente do Xbox, que tinha muita entrevista, conversa. Eu achei muito estranha a ordem que eles mostraram algumas coisas, né? Mas, no geral, dá pra entender bastante, né? A intenção dessa UI, dessa UX do PlayStation 5, ela foi feita para que as experiências sejam mais divertidas, engajadoras, personalizadas e sociais. Em palavras da Sony, basicamente isso. E ele tem um toque muito refinado nesse início dele, né? Parece partículas de ouro voando assim na tela, ele pede pra você apertar o botão do PlayStation 5, né? Eles fazem umas UI UX mais assim, pra impressionar mesmo. Apesar dessa ter sido um pouco mais simples em comparação com o PlayStation 4, eu achei pelo menos ela é mais simples. Mas ao iniciar, tanto quando você liga quanto você entra no modo repouso, ela é bem parecida com o PS4, né? A gente é levado para clicar ali, botãozinho, e você é levado para a tela para escolher qual conta você vai jogar. E de quem que tá usando o controle, se é um convidado, se é alguma conta.
E isso vai fazer com que você seja direcionado ou pro jogo, caso você estivesse jogando, ou jogo aplicativo, caso você estivesse usando algum, ou pro menu principal, né? Sim. Agora vamos falar primeiro do menu principal, apesar que no vídeo ele fala totalmente fora de ordem. Vamos falar do menu principal primeiro. Né? O menu principal ele fica no topo da tela, né? E eles falam que isso aconteceu porque a interface foi pensada em 4K. A interface deles roda em 4K. E não é 120 FPS, né? Ou seja, eles estão indo pra um caminho de... Pelo menos não confirmaram aqui, a gente não sabe ainda, mas... Dá pra ver que elas estão indo por esse caminho diferente, né? Uma tá optando pela 120 FPS e a outra por 4K, resoluções que permitem talvez letras menores. Sim, eles falaram que o foco dessa interface foi TVs 4K. E que ela foi adaptada para isso, né? Então, os jogos eles ficam no topo da tela, né? No PlayStation 4, hoje em dia, eles ficam mais pro centro. Às vezes eles vão aparecer mais no topo. Mais embaixo. E ali vão... E lá, aqui no PS5, eles vão aparecer no topo com os jogos mais recentes. Tá. Pra fácil acesso. No topo, você diz o jogo tá rodando lá no fundo, no topo. Mas a interface fica toda embaixo, assim. Toda na parte inferior. Tem o home, que tem todas as opções ali. Não, isso aí é dentro do jogo. Essa aí que você tá comentando é de dentro do jogo. Bom. Mais pro final do vídeo que a gente tem a interface do menu mesmo. Entendi. É verdade, lá no final tem. Fica no topo mesmo. Aquela fica no topo. E aí ela vai ter no topo os jogos, aplicativos e coisas mais recentes que você tiver acessado. Bem parecido com o que é no PlayStation 4, só que meio que arredado pro topo. Né? Eu entendi o que eu tava querendo. Eu tava vendo o início aqui do vídeo e realmente ele tava na parte de baixo, mas é porque o jogo tá rodando lá no fundo. Então é como se fosse duas interfaces. É uma que tá quando você tá com o jogo aberto e outra quando você não está com o jogo aberto. Né? O menu principal é essa que vai aparecer mais pro finalzinho do vídeo, lá pros 8 minutos. Eu tô colocando ela agora na tela. E ela fica em cima, né, os jogos e aplicativos, com um botãozinho lá no final para você acessar sua lista toda, né, completa. E uma coisa que eles fizeram que eu achei bastante interessante é que quando você seleciona um jogo, ele preenche o resto da tela com o hub daquele jogo. Então, por exemplo, lá no vídeo eles, por exemplo, selecionam o Destruction All Stars. Então, o fundo vira imagens do Destruction All Stars. Sim. Aí você vai ter o logo, o botão de jogar, os 3 pontinhos, que é para opções, né? A parte de troféu, né? Qual é a sua progressão, quantos troféus você recebeu de quantos. Sim. E se você descer, você vai ter... Os cartões de atividade, que a gente vai falar mais deles pra frente, as novidades daquele jogo, os DLCs e muito mais. Tipo uma imagem estática, né, que fica no fundo da tela, é uma coisa mais personalizada de cada jogo. E ele vai trazer tipo um hub pra você. Então o menu ele vai te levar a um espaço personalizado para cada jogo. Né? Outra coisa é que agora a loja também virou um hub, ela não virou um aplicativo à parte. Ela é integrada, né? Então você move até a loja, ela vai trazer o hub para a tela e ali ela vai te deixar fazer tudo que você precisar sem ter que abrir um aplicativo à parte, né? É como se fosse parte do muito sistema. Bem como... É uma coisa que faz sentido, né? Fazer parte do sistema. E eles falaram que vai ser personalizado um pouco também. O que vai aparecer ali vai ser personalizado para você. Para cada usuário. Uma coisa que e não, a gente não sabe acontece muito hoje, bem que a loja do PS4 é terrível, mano. Tem hora que você muda de aba que fica 10 segundos para carregar. Sim. Né? Outra coisa que eles falaram que é interessante é que nesse menu principal vai ficar separado jogos de mídia. Atualmente a gente tem um botãozinho, a gente tem um ícone lá na parte principal que fica pra mídia, né? Agora não.
acima da fileira de jogos vai ter a opção Games e a opção Mídia. Aí você muda para essa outra aba e ele vai te mostrar só aplicativos de mídia. Ele tem como se fosse duas centrais. Tem uma para jogos, e aí do ladinho você deve apertar com L1, imagino eu, né? Provavelmente vai ser R1, L1, você troca para mídia. E essa interface eu achei muito bonita, mano. Porque ela é bem simples. Porque ela é simples, ela tem imagens de fundo, né? É isso, e uma coisa que eu achei interessante é isso, que essas imagens de fundos, elas são customizadas pro jogo que tá selecionado, né? Ou então, eu vejo que essa... Por exemplo, tem uma seção chamada Meet the Family, onde você pode conhecer a família PlayStation. Aparece uma foto no fundo de toda a família do PlayStation 5 e tal. Então, não só de jogos, mas aqui tem um outro momento que fala... Que passa um trailer, olha só. Tipo, a interface de usuário vai poder passar trailers no fundo dela também. Quando você toca um trailer, talvez na loja. É bastante interessante como eles personalizaram o menu. Tipo, você não vai ter aquela opção de temas, nem tudo mais. Mas você vai ter ele sincronizando com o jogo que você está jogando. Exato. Né? Agora vamos falar do que aparece dentro do jogo, né? Que quando você aperta lá no controle, ele vai abrir o que eles estão chamando de centro de controle. Nome mais prático, né? Nele tem duas seções. A primeira, que fica na parte que ficam acima, que são o que a gente chama de cartões. Os cards. Que eles vão buscar dar informações sobre coisas relacionadas ao jogo que está sendo jogado, progresso, novidades, o que seus amigos estão jogando, seu amigo está compartilhando tela, se eles estão em grupo de voz e várias outras coisas. E embaixo eles colocaram, um pouquinho menor abaixo desses cartões, eles colocaram várias coisas que vão ser importantes para a jogatina. Tipo, para você poder voltar para o menu, configuração de controle, configurações gerais, lista de amigos, entre outras coisas. Que faz com que você tenha acesso a essas coisas sem ter que sair do jogo. Sim. Né? É tipo um hub mesmo do jogo. Uma coisa que eu quero dar destaque, que eles também dão destaque no vídeo, né? São os cartões de atividades. Que é um dos tipos de cartões que vão aparecer naquela primeira linha. Eles são, de acordo com eles, uma forma de facilitar a experiência de um jogo e remover barreiras. Né? Por exemplo, eles usam o exemplo do Sackboy. Lá no Sackboy você pode ver vários cartões referentes a diferentes fases dentro do jogo. E aí você pode ver, por exemplo, quantos % daquela fase você fez, o que ficou faltando de fazer naquela fase, quanto tempo mais ou menos você vai precisar para completar aquela fase. Isso eu achei bem interessante. Ele mostra, né, por exemplo, a fase A Big Adventure, aparece embaixo assim, cerca de 10 minutos. Ele mostra quanto tempo você falta para completar aquela fase. Não sei se é uma informação muito útil, mas eles decidiram colocar isso na UI. Outra coisa também, por exemplo, se tem um desafio ali que você viu que tá na lista e não sabe como fazer, você consegue, é claro que nesse caso você precisa ter a Plus, né? Você consegue acessar dicas de como é que você completa aquele objetivo, pra você não ter que sair caçando na internet. Agora se você tem Plus, o jogo vai ficar mais fácil, eles vão te dar dicas de como completar as coisas. É claro, se você quiser, né? Claro, é opcional. Que tem aqueles... Porque isso é uma questão que eu vi muita gente falando, que tem muita gente que quando pega uma barreira, tipo, não consegue achar um item, alguma coisa assim, desiste do jogo, não vai procurar na internet. É claro que tem aquela galera que vai ver um tutorial e tudo, mas tem muita gente que desiste. E isso vai fazer com que essas pessoas consigam progredir. E também tem aquela coisa, né? Às vezes você vai procurar uma coisa na internet e você toma um spoiler do que vai acontecer. Também. Essas dicas vão ser feitas para não dar spoiler. Eles até falaram que vai ter uma opção para você não tomar spoilers, né? E as notificações que acontecerem enquanto você estiver jogando, tipo convite para party, compartilhamento de tela de jogo, convite para entrar em algum jogo, elas vão aparecer como pop-up e você vai poder interagir e ver
sem ter que sair do jogo. Uhum. Então, tipo, tudo vai aparecer ali na tela. Porque, igual mesmo no PlayStation 4, quando você recebe notificação pra alguma coisa, você clica no botão, ele te leva pra tela da party, você faz as coisas e volta pro jogo. Sim. Aqui não vai ter isso. Você vai... Apareceu ali na tela, você interagiu, voltou. E no caso de algumas coisas, tipo compartilhamento de tela, as dicas que a gente falou, você pode fixar ela na tela da jogatina, né? E eu vejo isso muito potencial, porque, por exemplo, tem alguns jogos que são mais casuais, que, por exemplo, eu gosto de jogar e ouvir música ou ouvir algum vídeo que eu já tô querendo ver, né? E atualmente, por exemplo, eu preciso deixar tipo meu notebook junto enquanto eu jogo na TV, por exemplo. Sim. E se isso, por exemplo, for compatível com Netflix, YouTube, talvez você pode colocar aquela... Como é que chama? Jogar uma partidinha de Fall Guys enquanto você vê um vídeo do YouTube que você tava querendo ver. Ao mesmo tempo, né? A opção de Sim, sem ter que precisar de ter duas telas. Você deixa o videozinho pequeno num canto, enquanto o jogo roda ali no centro. É legal que você pode customizar também onde fica essas coisas. Né? Que evita também de ficar em cima de alguma informação importante. Você tem que, cada jogo tem uma HUD diferente, então você pode escolher qual cantinho da tela você quer deixar. Normalmente esses dois cantos, se você tá vendo no YouTube, esses dois cantos aqui são os ideais, né? Que não aparece nada nesse lugar aqui. Mas em cima e embaixo é sempre onde aparece muita informação, então... E por fim eles falaram do botão criar, né? Que antes era o share button, né? Mas agora que era compartilhar, agora é criar. Create, né? Ele vai criar um menu pequeno que vai te permitir tirar várias fotos rapidamente. Ou vídeos, que aí depois você pode compartilhar nas redes sociais compatíveis e em grupos, né? Como a gente falou. E duas coisas que eles destacaram aqui é que os vídeos e fotos vão poder ser salvas até em 4K. Né? Até 4K. E que os textos você vai poder digitar ao invés de escrever. Você vai poder digitar, né? Tipo, falar com a voz. O que é interessante, né? São alternativas para esse problema que o Xbox resolveu mandando pro celular. O PS4 te permite digitar. Você vai poder pegar, como tem o microfone no controle, né? Você vai poder chegar ao microfone. Nem precisa chegar mais perto, é só você ativar a opção de voz e você fala. E ele... Interessante que eles mencionaram que vai ter vários idiomas já disponíveis no lançamento. Acredito que português deva ser um deles, né? Espero. Imagino que sim. Mas eu acho que é isso, né? Basicamente isso, né? Que a gente viu de novidade sobre a UX e UI do PlayStation 5, né? Teve também a do Xbox, que nós comentamos rapidamente, mas essa foi lá em agosto. Então esse aqui foi meio que o episódio 6, mas que não é, mas que é, da ascensão da nova geração. Um episódio de UI e UX com uma parte de... a gente meio que uniu os dois, né? Em vez de fazer episódios separados, vamos falar os dois de uma vez. Vamos falar sobre essa novidade do PlayStation 5, que foi a UI liberada, e também mais sobre UI e UX lá no início do episódio. E vamos lá para as recomendações da semana, então? Bora lá. Quer começar com a sua? Porque eu tô procurando a série que eu ia recomendar e eu não tô achando ela. Tipo, é sério, eu tô procurando qual era o nome da série. A minha recomendação, eu não lembro se eu cheguei a comentar sobre. Mas eu vou recomendar mesmo assim, se eu já tiver recomendado. Ups. My bad, mas tá bom. É uma série antiga, que na verdade é uma série nova, que é baseada numa série bem antiga, que eu já gostava da antiga e agora eu tô gostando bastante da atual, que é The Twilight Zone, ou em português, Além da Imaginação. Além da Imaginação. Que é um projeto que lá fora foi feito pela CBS All Access e aqui no Brasil tá disponível pelo Amazon Prime Video. A gente falou mal deles, mas eu tô fazendo propaganda de uma coisa que tá lá. E é por onde eu tenho assistido. A gente fala mal e depois faz propaganda. Mas... uma das coisas que me atraiu também nesse remake, além de eu gostar da versão original dele, é que esse programa, ele é produzido
e apresentado pelo Jordan Peele, né, que é o diretor de Corra e de Us. Sim. E ele que apresenta, né? Ele é o narrador e ele também é o produtor executivo. Bacana. Lá tá as 2 temporadas que tem atualmente. E foi muito engraçado, porque eu terminei de ver a primeira tem uns dias, aí eu falei assim, nossa, caramba, eu vou ter que baixar a segunda temporada, né? Aí no mesmo dia que eu falei isso, veio a notificação da Amazon Prime Video, tipo, oi, segunda temporada está disponível. Eu falei, ó, alguém leu, tipo, eles leram minha mente e falaram, Renan tá querendo segunda temporada, vamos colocar. Então, eu ia recomendar... Foi essa recomendação, não é? É. Tá. Eu ia recomendar uma série, mas eu vou recomendar outra porque eu não tô achando o título, eu juro. Eu vi um episódio e esqueci o nome do título. Mas é uma série muito boa que na semana que vem eu vou ficar recomendando ela. Eu vou aproveitar e recomendar uma outra que vai estrear essa semana no dia seguinte depois que esse episódio sair, que na quarta-feira. Agora, quarta-feira, a gente vai postar esse episódio dia 20, então dia 21 de outubro sai a 3ª temporada de O Próximo Convidado com o David Letterman. Nossa, essa é realmente... Cara, é uma série muito, muito boa, porque é um programa que é uma espécie de talk show. É O Próximo Convidado dispensa apresentações com o David Letterman. É um título grande, mas tá aí. É um título bem grande, mas é um tipo de talk show, depois que o David Letterman se aposentou, que ele posta tipo, um episódio por mês, mas ele não traz qualquer convidado. Tipo assim, é um episódio onde ele traz Barack Obama, e no outro ele traz Kanye West, e no outro ele traz Dalai Lama. O nome já se resume, sabe? né? Esse tipo de gente que eu tô falando. Então é um talk show assim, de alto nível, com convidados muito fodas. E é por isso que não é diário, não é todo dia, não. É tipo uns convidados muito importantes, e estreia a 3ª temporada agora, e é muito legal, cara. O episódio do Kanye West é muito bom. O Kanye West totalmente bipolar na entrevista, é incrível. E a Kim Kardashian vai estar agora na 2ª temporada. Robert Downey Jr. vai estar na 2ª temporada. É isso, sério, só gente foda, é isso. Uma coisa que eu achei legal é que essa temporada ele filmou durante a quarentena em si. Foi durante a pandemia. Deixa eu ver se já tem a lista. Não tem. Eu queria ver a lista, mas não tem. Mas enfim, estreia a 3ª temporada e é muito boa. Recomendo que você veja as outras 2 primeiras. E eu vou acompanhar a 3ª. E é isso. Acabou então? É isso, estamos aí. É isso. Estamos aí nas redes sociais, em Instagram e Twitter, Irmandade Nerd _ no facebook.com/, Irmandade Nerd Podcast, também no YouTube, Irmandade Nerd Podcast. Você pode me seguir no Twitter, Instagram e na Twitch em Marlon Marins _ e me seguir. Eu sempre erro a ordem das coisas, mas vamos lá. No Twitter como Renan Chronicles e no Instagram e na Twitch como Renan P2. Isso. E também no YouTube, né? Porque eu nunca falo do YouTube aqui, mas você pode procurar lá Marlon Marins, Marlon X Gamer e Marlon Plays. Tem tipo 3 canais já. Então eu tô fazendo a network aqui de canais já. Mas é isso aí. E a gente volta na semana que vem então com mais um episódio. Valeu por terem assistido e até a próxima. Até.